Boa noite. Agradecer a acolhida da Casa Jesus de Nazaré. Eu faço parte do Centro Espírita Irmão José Grosso, onde eu estou na presidência, nessa atual gestão. Estou no movimento espírita desde os 9 anos de idade, através do momento que eclodiu uma mediunidade. E, desde então, venho tendo minha formação aí dentro da doutrina espírita. E de encontro a ela, eu fui também para a minha formação acadêmica, onde que eu fiz um mestrado e um doutorado em psiquiatria na Universidade de São Paulo, para conseguir transpor até onde a ciência não conseguia ir mais nas respostas, e aí a gente ia de encontro com a doutrina espírita. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, na cadeira de psiquiatria, e trabalho muito com as pesquisas envolvendo a questão da dependência química. Aí eu agradeço essa oportunidade de estar podendo falar dessas duas grandes áreas de atuação da minha vida, que é no espiritismo e na questão do trabalho, da educação, da prevenção e tratamento da dependência química. Então, o tema proposto foi trabalhadores espíritas na prevenção e superação da dependência química. De acordo com o que nós discutimos nas reuniões da AME, onde conta com a presença dos presidentes de todas as casas espíritas, de Divinópolis filiados à AME, nós partimos então do pressuposto de começar da parte com uma compreensão científica, o que a ciência nos traz, e a partir dela a gente ir para a doutrina espírita, que também é uma ciência, a qual nós temos que pensar que a ciência e a religião, elas não são caminhos contrários, elas devem trabalhar juntas, elas se complementam, e elas promovem para nós todo o aprendizado. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer ao pensar na questão da dependência química, não é a questão da existência das drogas, porque nós vemos aí muitas ações que vão de encontro à questão do combate, da criminalização, da proibição do uso das substâncias. Mas, se nós retrocedermos no tempo e observarmos desde os primórdios, quando tinha os homens das cavernas, já existiam substâncias psicoativas. Nas pinturas rupestres, nas cavernas, existem figuras que os próprios homens já tinham desenhado os cogumelos. Ou seja, desde lá, como o homem tinha a sua apresentação aqui mais primitiva, ele já sabia do efeito das substâncias. Então, as substâncias psicoativas, as substâncias químicas, elas sempre estiveram presentes, sempre estarão. A grande diferença que vai nos trazer aí do fato de uma pessoa usar uma substância ou não, ela vai se depositar em cima de várias questões que vão desde o cunho individual até o cunho coletivo. Então, a primeira questão que nós temos que refletir não é por que existem as drogas, por que existem as substâncias. Elas sempre existiram e sempre existirão. E o homem busca elas cada vez mais, primariamente para o tratamento de problemas de saúde. Só que, em decorrência disso, nós vamos ter algumas consequências com a própria dependência química. Então, nós temos que começar a focar no fato de, não é por que existem as substâncias psicoativas, mas sim porque as pessoas usam drogas. Aí que está a grande chave, a grande resposta para prevenção e para tratamento. Porque, dependendo do motivo que a pessoa usa droga, você pode fazer qualquer intervenção, você pode fazer qualquer medida, até como nós vemos aí algumas ações desesperadas de pais que acorrentam os filhos no pé da cama, literalmente falando, e não adianta. Na primeira oportunidade que ele tem, ele vai buscar fazer o uso. Então, por que as pessoas usam drogas?
Então, no universo das drogas, há uma outra pergunta que nos traz aí o que é droga? Quem aqui nunca usou droga? Pode levantar a mão. Quem pensa que nunca usou droga? Nunca? Ok. Aí nós temos que raciocinar pelo seguinte sentido. Drogas são todas as substâncias químicas que, introduzidas no nosso organismo, causam alterações do seu funcionamento. Quando nós falamos a palavra droga, a gente lembra somente das psicoativas. Mas quem levantou hoje e teve uma dor de cabeça e tomou uma Neosaldina, usou droga. Quem comeu demais no almoço e teve uma má digestão e tomou um bicarbonato, usou droga. Droga é um conceito muito mais amplo. É qualquer substância que, introduzida no nosso organismo, provoca alguma alteração nele. Então, as drogas, elas são necessárias na nossa vida. E as drogas, elas sempre surgem, o seu uso primário é associado a alguma boa intenção. Como nós vemos, por exemplo, aí, a cocaína, que hoje é uma droga ilícita, controlada, de alto poder de dependência, nos seus primórdios ela surgiu como um anestésico. O homem que vai deturpando a finalidade. O homem que vai usando de formas para outros fins, como os de provocar alteração do campo de consciência, do comportamento. Então, as drogas, elas são necessárias. Toda essa infinitude dessa natureza que nos é proporcionada por Deus, ela já traz aí a resposta para muitos problemas que nós temos de saúde. As plantas medicinais, a espiritualidade nos traz essa explicação. Elas estão aí para nos dar condições de fazer a manutenção deste veículo físico que nos foi emprestado, que durante a nossa estrada, ele pode apresentar alguns defeitos, assim como o nosso carro que está ali fora, e ele precisa de manutenção. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá uma natureza tão divina que nela nós encontramos a resposta para muitos problemas deste veículo físico, para nós cuidarmos dele, porque sabemos da nossa responsabilidade, que ele nos é emprestado e nós vamos ter que usar pelo tempo que nós solicitamos e depois no final prestar contas dele. Então a natureza, ela nos traz todas as respostas. Agora, a forma, os desvios que o homem faz ao usar as substâncias, aí já é do livre-arbítrio e da responsabilidade dele. Então nós temos drogas que, para os pulmões, as nossas avós são as maiores especialistas em drogas, não são? Chega na casa da avó e fala assim, hoje eu estou tossindo muito e a tosse não passa. Aí ela vai falar assim, vou fazer um chá de tal planta com mel que ele passa a tosse. Eu estou hoje não estou conseguindo comer, estou com vômito. Ela vai lá no fundo do quintal, pega uma marcela, pega um boldo, faz um chá e te dá. Olha a maravilha das avós, né? Elas são muito conhecedoras. Então, nós temos drogas para o estômago, para o intestino, para os pulmões, para o coração. Nós temos drogas para o fígado, para o pâncreas. E nós temos drogas para o cérebro. Assim nós vamos pensar. Cada droga, ela tem um poder de atuar num órgão específico do nosso corpo, num sistema específico. Aí, a grande problemática que nós enfrentamos hoje da dependência química são com as drogas que atuam no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro. Por quê? Porque essas drogas,
elas acabam fazendo os indivíduos ter um comportamento de dependência, o qual eles deixam pouco a pouco de executar quaisquer outras atividades da sua vida, deixam de trabalhar, deixam de conviver, de cuidar da sua família, deixam de cuidar de si mesmos e começam a ficar escravizados para o uso dela. Por isso, esse tipo de drogas específicos, as quais nós vamos chamar de psicoativas, o termo psíquico aqui, ele vem da mente, do cérebro, que são drogas que atuam especificamente aí. Elas que nos chamam muita atenção hoje, e elas que se tornaram um problema para a humanidade. Então, todas as drogas que têm a capacidade de alterar o funcionamento da nossa mente, elas são chamadas de psicoativas. Só que nem toda droga psicoativa, ela é psicotrópica. Droga psicotrópica são aquelas que, além de atuarem no nosso sistema nervoso, na nossa mente, elas têm o poder de causar dependência. Então, se nós formos mensurar, todas as drogas, independente do sistema do corpo que elas atuem, elas têm um risco e um benefício. Nós colocamos no prato da balança. Quando nós estudamos uma droga e vemos que ela tem uma ação positiva em algum órgão, nós vamos mensurar os riscos e os benefícios. A partir dos riscos e dos benefícios, no pratinho da balança, se os benefícios pesarem mais, aí ela é autorizada, ela é comercializada com maior facilidade. Daí que vem as classificações das tarjas nos medicamentos. Não tem lá a tarja vermelha, tarja preta. Aquilo ali está te dizendo que, olha, esse remédio aí, quando colocou lá no prato, lá pesando os riscos e benefícios, os riscos e os benefícios estão muito próximos. Por isso que ele é autorizado a ser utilizado, mas tem que haver um certo controle. Outras não. Outras vendem até no supermercado, Você não compra sal de fruta lá? Porque se olhar os riscos e os benefícios são muito maiores do que os riscos. Mas toda droga tem risco, não é? Até usando o exemplo da Neosaldina. Mas a Neosaldina é tão boa quando a gente está com uma dor de cabeça, Toma 40 Neosaldina. Então, a diferença de droga e de veneno é a dose, não é? Então, toda substância que altera o funcionamento do nosso corpo tem risco e benefício. Aí, se falando das psicotrópicas, quando vai se mensurar o risco e o benefício, acaba se observando que ou o risco e o benefício estão praticamente nivelados, ou o risco é maior do que o benefício. Aí ela é controlada, ela é combatida, ela é proibida. E se nós olharmos para trás, muitas substâncias que antes não eram proibidas, hoje se tornaram. Outras que hoje são proibidas, começam a ser autorizadas. Porque o homem continua estudando as drogas e os seus efeitos, porque ele quer tratar as doenças, ele quer fazer a manutenção desse veículo físico, ele quer prorrogar a vida. Então, em um momento, devido às suas limitações, ele pode pensar que uma substância é boa, e mais no decorrer do tempo ele vê que ela é ruim. Isso foi o caso, por exemplo, que eu disse da cocaína, que no início era utilizada como anestésico. E depois o homem foi buscando outras formas de uso e outras ações, e ela foi proibida porque ela é considerada uma droga psicotrópica, que causa dependência, cujos riscos são maiores que os benefícios. Só que no caso da maconha, por exemplo, da cannabis, ela é proibida porque os riscos são maiores que os benefícios. Só que hoje o homem já descobriu uma propriedade da cannabis, o T3 lá, o canabidiol, que é chamado, o qual ele tem um efeito muito positivo para o tratamento das epilepsias graves. Tem indivíduos
que são portadores de epilepsias, que têm 15 crises convulsivas no único dia, e utilizando-se da cannabis, mas de uma propriedade, né, que é o canabiol, que não provoca os efeitos negativos, que são alteração do campo de consciência, alucinação e delírio. A própria legislação já está começando a autorizar. Aí no Brasil, né, tivemos até algumas reportagens aí de uma mãe, né, em Brasília que lutou e que, graças a ela, hoje está sendo autorizado, mas de uma forma muito controlada, porque mesmo assim os riscos e os benefícios ficam muito próximos. Então, nós temos que pensar isso. O problema das drogas não é a substância, mas quem e o porquê a usa. Então, aí nós vamos ver a questão de droga. Temos drogas que atuam em todos os nossos sistemas. Todos nós usamos drogas. Não falei de drogas psicoativas, falei de drogas. Não é? Quem está tomando remédio para controlar a pressão, usa droga, mas para o coração. Então, hoje o maior problema está sendo da questão das drogas que atuam no sistema nervoso, porque elas têm um potencial maior de gerar dependência, né, que leva o indivíduo. Mas lembrando aí que toda droga, independente de qual sistema que ela atue, ela pode ter um efeito tóxico ou ela pode ser medicamento. Eu até dei exemplo para vocês do própria maconha, que, dependendo da propriedade, ela pode ser medicamento. Dependendo do uso, ela pode ser tóxica. Viu como que é muito, né, essa fronteira ela é muito próxima ali. Então, segundo a legislação, as drogas elas podem ser classificadas, então, em lícitas e ilícitas. Lícitas é legalizada, ou ilícita que ela é ilegal, é proibida. E isso é que, igual eu acabei de explicar, ela vai ser proibida ou autorizada se os benefícios forem maiores do que os riscos. Os mais antigos devem lembrar do lança-perfume. Lança-perfume é uma substância que foi desenvolvida como desinfetante de banheiro, assim como o pinhol. Só que o homem é muito danado. Começaram a ver que quando o povo ia no banheiro estava demorando demais. Porque o lança-perfume ele tem a capacidade de provocar algumas alterações do funcionamento psíquico. E aí o homem deixa de usar a substância como desinfetante e começa a usar no carnaval. Viu? Como que é o homem que deturpa a função das coisas. E aí era lícito, era autorizado e se tornou ilegal, proibido. Porque viu que os riscos são maiores que os benefícios. Então, a todo momento nós temos substâncias que são autorizadas, são legalizadas, e em algum momento vê-se que os riscos são maiores, então ela se torna ilegal. Então, nós estamos sempre nessa vai e vem aí, nessa relação, e sempre estaremos. Tá? No momento se vê que é mais benéfico, vai ser legalizada, se vê que é mais maléfico, vai ser legalizado. Quanto à origem, nós temos substâncias, a grande maioria das drogas eram somente de base natural. Mas o homem está avançando com a ciência, né? Então, hoje, né, nós já temos drogas chamadas de semissintéticas e de sintéticas. As drogas naturais, todo mundo sabe. O homem foi lá e fez o chá do cogumelo e viu que isso causou uma alteração, uma confusão, deu delírio, alucinação, viu coisas que não tinha. E isso começou a ser usado para esse fim. Nós temos aí a seita, né, do Santo Daime, da União do Vegetal, que usa a ayahuasca, que é o chá do cipó, que no ritual ele promove a amplitude do campo de consciência. É de base natural. Eles usam para isso. A cocaína, no início, era o quê? A extração, né, do próprio leite da papoula. Até hoje, nas regiões andinas, onde a altitude é muito grande, eles mascam a folha da coca para suportar a baixa apresentação de oxigênio. E eles conseguirem trabalhar. Os bolivianos, todos esses que trabalham nas regiões andinas, eles mascam. Né? Então, são substâncias de origem natural. Só que o homem vai avançando e ele vai descobrindo outras coisas que ele consegue sintetizar em laboratório.
Aí nós temos o advento ali das drogas semissintéticas, que são substâncias que eles extraem ela de origem natural e a partir delas eles conseguem produzir em laboratório. Aí a coisa começa a complicar. E até chegar no advento das drogas totalmente sintéticas. São drogas construídas em laboratório, as quais eles vão ver a estrutura molecular da substância que consegue provocar a determinada alteração e consegue produzir ela em laboratório. Então, nós estamos passando por um problema agora maior de controle das drogas sintéticas, porque leva-se um tempo muito grande para se aprovar uma lei, a qual ela vai criminalizar o tráfico e a comercialização daquela substância sintética que é produzida em laboratório. Exemplo delas, nós temos o êxtase, né, o LSD. Mas o que acontece? Assim que é aprovada uma lei, eles vão no laboratório e montam a estrutura molecular dela, ela continua provocando os mesmos efeitos, mas se tornou uma nova substância e ela não pode ser criminalizada. Isso nós estamos enfrentando muito, principalmente nos países, né, mais desenvolvidos, como o Canadá, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma atuação muito grande de combate ao tráfico e eles não conseguem, a pessoa ela é muitas das vezes autuada com porte de substâncias psicoativas sintéticas e ela não pode sofrer processo nenhum porque não existe lei para isso. Olha, que, né, muito complexo. E quanto ao efeito no organismo? Temos substâncias que aceleram o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente. Temos substâncias que retardam, lentificam o funcionamento do nosso cérebro. E temos substâncias que perturbam o funcionamento do nosso cérebro. Qualquer alteração, as células mais nobres que nós temos no nosso organismo são chamadas de neurônios. Qualquer coisa que faça, que perturbe o funcionamento deles, imediatamente eles vão reagir. Qualquer substância que vão e que acelerem o funcionamento ou retardem o funcionamento, vão causar perturbações nesse sistema. Então, quais são os motivos que a pessoa usa droga? Nós estamos falando aí que tem que ser claro que as drogas sempre existiram, sempre existirão. Né? O problema não está na existência delas, o problema está em por que uma pessoa usa a droga. E aí que está a chave para a questão da prevenção e do tratamento. Olha, a pessoa ela pode usar a droga por motivos de saúde. Acabei de falar para vocês que um extrato de uma substância, o canabiol, da maconha está sendo utilizado para o tratamento de pessoas portadoras de epilepsias graves. Se você chegar e falar para a pessoa que ela não pode usar, ela vai deixar de usar? Não. Porque aquilo é necessário à manutenção da saúde dela. E o não uso leva a ela um sofrimento e prejuízos muito maiores. Pode ser por motivos sociais. Hoje é aniversário de fulano, nós vamos lá parabenizá-lo. E para isso nós vamos beber uma. Motivo social. As pessoas se socializam com o uso de substâncias. Nós podemos ter por motivos pessoais. A pessoa usa droga porque ela se sente muito depressiva, muito triste, e ela quer fugir dessa realidade. Então ela vai usar uma droga porque ela não aguenta mais ficar triste, ficar deprimida. Não é? É uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, muito agitada. Usa a droga para se acalmar. Motivos culturais, eu acabei de falar para vocês, nós temos seitas religiosas, cultos religiosos, que dentro deles há o uso de substâncias, cujo naquele momento o propósito é promover uma aproximação com determinadas entidades, divindades. Os índios usam maconha, os pajés usam, que aproximam eles. Eu falei aí da União do Vegetal e Santo Daime, que usam o chá da ayahuasca. Motivos religiosos. Então, se você observar o motivo que a pessoa usa a droga, aí você vai saber se você consegue preveni-la ou tratá-la.
Porque dependendo do motivo, não adianta a sua vontade. Porque a pessoa ela tem a razão dela e ela faz o efeito por aquilo. Uma imensidão de coisas ali, né? Do uso de drogas. Colegas, família, na escola, no ambiente, a sociedade, vários. Então nós vamos concluindo que não adianta focar lá na frente e inibir, coagir tudo. A coisa está muito antes. A coisa está aqui, atrás de quem vai usar a droga. Né? Porque tudo isso continua existindo, né? E permeia aí a humanidade. Aí uma coisa muito interessante. Então tá, por que as pessoas se tornam dependentes químicos? O que acontece que faz elas se tornar dependentes? Olha, nós temos o cérebro lá, todo bonito. O cérebro, cada região dele tem grupos de neurônios responsáveis por executar determinada função. Temos grupos de neurônio, que está ali no amarelo, que realizam a função da visão, eles que processam essa informação. Nós temos ali, no azul, grupos de neurônios que são responsáveis por promover as funções de sensação. Cada um tem uma função. E aí o neurônio, olha que bonitinho. E eles são tão nobres que eles se comunicam uns com os outros e são os maiores fofoqueiros que nós temos no nosso corpo. E os mais rápidos. Porque se eu sou um neurônio e eu fiquei sabendo de uma coisa agora, imediatamente eu vou falar para ela vai falar para ela, em questões de milésimos de segundos, todos vocês sabem da fofoca. E ela volta para mim ainda com alguns adendos, né? Porque outros ainda souberam algumas outras questões aí que eu não tinha sabido. Só que eles são tão nobres que eles não encostam um no outro. Eles se comunicam um com o outro através de cartinhas. Essas cartinhas são substâncias químicas que o nosso corpo produz. E cada substância química, que é chamada de neurotransmissor, ela passa uma fofoca diferente. E essa fofoca, ela vai fazer com que todo mundo aqui que é neurônio vá executar determinada função. Um exemplo, se você está na rua e veio alguém para te assaltar, eu sou um neurônio que estou pegando essa informação da visão e da audição. Na mesma hora eu passo para ela a cartinha da adrenalina, que ela sabe quando ela recebe, nossa, estamos em situação de perigo. Ela passa essa mesma informação para todos os neurônios, e em 1 minuto nós vamos correr daqui lá no centro da cidade. Não é? Ou a pessoa tem aquela força que ela não sabe de onde que ela teve, que ela jogou o homem no chão, lutou contra ele e ainda conseguiu fugir. Olha que interessante, né? Então eles se comunicam. Quando nós estamos apaixonados, quando vê a pessoa, aí o neurônio passa a cartinha para o outro ali de serotonina. Aí passa e todo mundo faz, que bonito, né? Que feliz. Viu? Eles se comunicam assim. E através de descargas elétricas também. Por isso que às vezes o menino está muito levado e a professora fala assim, mãe, leva esse menino para fazer um eletro para ver, porque deve ter alguma coisa, um problema de cabeça. Aí vai lá e enfiava que é tanto de massinha na cabeça da criança, né? E para fazer o quê? Para ver o funcionamento elétrico. Porque se estiver muito acelerado ou muito lento, perturba o funcionamento do cérebro. Então eu entendi. Os neurônios se comunicam com outros através de cartinhas químicas. E através de descargas elétricas. Só que aí nós pensamos, o nosso corpo produz, se comunica de acordo com as situações e a necessidade, de uma forma muito controlada, muito certinha. E aí o que eu faço? Eu vou e pego uma substância que tem uma substância química similar à da adrenalina, que quando ela chega no meu organismo, ela tem muita atração lá pelos neurônios, e aí quando chega lá o neurônio passa aquela substância química para o outro, e todo mundo é enganado, todo mundo acha que é a adrenalina. E todo mundo vai fazer a função de quê? Ficar super agitado, super ativo. O
que é no caso da cocaína? Ou eu uso uma substância que quando ela chega lá no neurônio, ela passa de um para o outro, como no caso da maconha, ela faz com que todo mundo ache que é uma função de relaxamento, de lentificação, por isso que fica assim, né? Bem lento. Viu? Porque é substância química. Chega lá e engana. Ah, entendi isso aí, mas você não falou por que que fica dependente. Olha ali, o neurônio então é como uma pessoa falando para a outra. Está vendo a bolinha vermelha saindo ali, passa e vai para o outro. Aquilo ali é substância química. E cada um que eles chamam de chave e fechadura. Cada fechadura não tem uma chave específica. Você não consegue abrir uma porta se não for com a chave certa. Da mesma forma, cada substância química faz com que haja uma reação determinada. Então é sempre muito certinho. Olha-se aí uma fotografia computadorizada dos neurônios funcionando a todo tempo, né? Olha as cargas elétricas acontecendo entre um e outro, e a partir daí acontecem as trocas das cartinhas. Ótimo. Por que que tem a dependência, então? A dependência, ela vai ocorrer por uma questão primitiva nossa. No início dos tempos, quando nós éramos mais primatas do que somos hoje, nós tínhamos um cérebro atrofiado. Um cérebro que é muito próximo dos animais irracionais hoje. Um cérebro que está bem aí nesse interior ali, onde que está aquela setinha roxa. Só esse interior ali. Ele era chamado de cérebro reptiliano. Sabe qual que era a função dele? Comer, beber, dormir, reproduzir. Os cachorros nossos fazem só isso, né? Só que o homem foi evoluindo. E o homem, ao evoluir, criou-se toda essa camada aqui, ó. O cérebro reptiliano era só isso aqui que era o nosso cérebro. Existia só para a gente poder comer, beber e dormir. Os neurônios que aqui estão executam só essas funções. Só que com os estímulos, com a evolução da nossa espécie, foi se crescendo todo esse córtex cerebral aqui, o qual foram surgindo vários outros agrupamentos de neurônios com outras funções que nós realizamos hoje e os outros animais não realizam. Por isso que nós somos chamados de seres racionais. Questiona-se isso, né? Que tem alguns que parece que não tem nada de racional. Então, este lugar aqui, que é o ponto principal. Aqui se localizam, então, esses neurônios que são chamados de neurônios do sistema de recompensa cerebral. Para nos fazer comer, beber, dormir e reproduzir, porque é necessária a espécie, toda vez que a gente come, bebe, dorme e reproduz, tem ato sexual, não é simplesmente aquele prazer, estou com fome, eu enchi minha barriga. Você ganha uma recompensa. É igual cachorrinho, não é? Rola, aí você dá o biscoitinho. Senta, dá o biscoitinho. Esses neurônios aqui, eles fazem isso com a gente. Toda vez que a gente come, eles te dão uma recompensa. Eles liberam uma carga de serotonina, de dopamina, que faz a gente ficar relaxado, feliz. Porque você cumpriu a função direitinho. Quando você bebe, beber e hidratar, não é bebida alcoólica, né? Quando você dorme. Por que a gente consegue dormir sem estar cansado? Porque você vai ser recompensado. Por que eu como algo e fico assim, eu comi essa comida, mas matou minha fome, mas não sei, ficou faltando alguma coisa. É porque provavelmente você não teve a recompensa, né? Que existem situações que você executa a tarefa e ele não te dá recompensa. Como, por exemplo, quando você come um alface.
Agora, quando você come um hambúrguer, ele te dá muita recompensa. Porque é um alimento altamente calórico, que para ele interpreta que para o corpo vai ser muito mais fácil ter a energia que precisa. Ele até estoca na sua barriga, né? Que fica uma beleza. E o alface, ele olha para ele e fala: isso vai me dar trabalho. Não te dou recompensa. Por isso que a dieta é tão difícil, né? A dieta é uma tristeza. Por isso que vem a resposta de que tudo é bom, engorda, mata, é imoral, é ilegal, né? Aí vocês vão pensando. Só para ir fechando essa parte da ciência, para a gente entrar na espiritual. Isso foi descoberto por dois cientistas, né, que é esse Olds e Miner, em 1954. Eles fazem testes introduzindo esse eletrodo aqui na cabecinha dos ratos e fazendo descargas elétricas. Eles notaram que quando esse eletrodo era introduzido próximo da nossa glândula pineal, a cabeça do peixe, a pedra da cabeça do bagre lá, né, o mandi, né, que é peixe lá, nós temos um lá dentro. Que o povo tem gente que fala que não serve para nada, mas serve para muita coisa. Que hoje tem estudo até falando que tem relação com a questão da mediunidade também. Quando eles introduziam esse eletrodo que dava as descargas elétricas e estimulava justamente esse grupo de neurônios que aqui estava, o ratinho, que é o grupo de neurônios que cuida das funções de comer, beber, dormir e reproduzir, não é? Toda vez que o ratinho comia, numa escala de 0 a 10, ele tinha uma recompensa de 3. Com o choque direto lá nos neurônios, tostava os neurônios, ele tinha uma recompensa de 9. Aí o que o ratinho começou a fazer? Deixar de comer, de beber, de dormir e só querer tomar choque. Até morrer. Por que eu vou ter ali, comer e ter o prazer de 3, se eu vou ali, tomo choque e tem muito mais? Aí é que eles até testaram, né, no outro ratinho, colocando em outro lugar, o ratinho continuou comendo, bebendo, dormindo, não. Mas esse aqui, que foi estimulado naquele lugar, ele deixou de fazer tudo somente para tomar choque. E aí eles descobriram que as substâncias que causam dependências é porque elas atuam principalmente nesses neurônios. E da mesma forma do ratinho, nós deixamos de comer, de beber, de dormir e de reproduzir para somente utilizá-las. Porque quando elas atuam nessa região, elas fazem com que nós tenhamos a recompensa de 9, enquanto nós éramos igual ratinho lá, comendo, bebendo, dormindo era 3. Por isso que um dependente químico às vezes está aí na rua, todo mundo fala assim: nossa, ele parece que virou um zumbi. Eles não dormem, ficam debaixo da chuva, ficam só próximo dos locais de tráfico das drogas, né? Eles ficam tão fissurados que eles ficam ali tentando ter oportunidade, que às vezes possa surgir alguma oportunidade de utilizar. E às vezes eles pedem o dinheiro para você lá no sinal e falam assim: me dá um trocado que eu estou querendo comprar um pão, que eu estou com fome. Ele não está falando mentira não, ele está com fome. Só que na hora que ele sai dali, o que acontece? Ele supera a fome e vai usar o dinheiro para usar droga, porque ele sabe que ao final o prazer que ele vai ter é muito maior do que matar a fome. E no decorrer do tempo, o dependente químico, ele não somente usa a droga para o efeito positivo, ele começa a usar para evitar a abstinência, porque esses neurônios, eles passam então, quando não são estimulados, a provocar reações de abstinência desse indivíduo, tremores, dores, convulsões, vários problemas que eles ocorrem. Aqui, só para ir fechando, a gente vê que as áreas estimuladas, olha, os neurônios que trabalham, por exemplo, quando a pessoa tem uma relação sexual, que está aqui em azul, está tendo a recompensa, olha quando ele usa cocaína, são os mesmos neurônios. E aí que a gente vê o motivo da dependência química. Então, né, fechando essa parte, a gente vai ter drogas depressoras, estimulantes e modificadoras,
que atuam lá, perturbando o funcionamento dos neurônios, causando alterações do campo mental. No início é uma brincadeira, é bacana, porque quando acontece uma alteração do meu campo mental, eu vi algo que não tinha, eu vi uma imagem que não tinha, me deu uma sensação de alegria, de euforia, de força, de poder. Isso somente na primeira vez. Depois isso vai decaindo e o indivíduo ele começa a usar pela manutenção. As consequências visíveis, né, e do uso das drogas, que vai deteriorando o corpo físico. E aí nós falamos muito disso aqui, o compromisso e a responsabilidade que nós temos com esse veículo físico. E tudo que nós provocamos nele, ele vai afetar o perispírito. E isso vai provocar nesse indivíduo lesões perispirituais que futuramente nós vamos ter vários problemas aí, né, desses indivíduos para retomarem o seu processo aí evolutivo. Então, aqui fechando essa parte, então, o que é o tratamento? O tratamento envolve uma parte física, a parte mental, a social e a espiritual, que é o papel, né, dos trabalhadores espíritas em prol da prevenção e do tratamento. Começa, então, como eu falei para vocês, o indivíduo, o senso crítico, se ele não vê o problema, ou dependendo do motivo, como eu falei para vocês, que ele usa a droga, ele não vai deixar de usar, e qualquer coisa que você fizer, não vai ter sucesso nenhum. Começa na esfera do indivíduo. Medicação, ele vai ter que usar uma medicação, porque o organismo se adapta ao funcionamento com uma substância química. Então, você vai ter que substituir uma ilícita por uma lícita, controlada, sem efeitos negativos, até que o organismo consiga funcionar sem ela. Reabilitação psíquica. Esse indivíduo ele começa a organizar a sua vida toda em prol do uso da droga. Se eu ganhei na Mega Sena, eu uso droga. Se eu perdi um ente querido, eu uso droga. Se eu não tenho nada para fazer, eu uso droga. Ele vai ter que buscar outras formas de enfrentamento das frustrações e também da comemoração das alegrias da vida. Reabilitação social, diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Se ele está em reabilitação e continua nos mesmos ambientes com as pessoas que fazem o uso, muito provavelmente ele não conseguirá fazer a manutenção disso, tá? Então, mudar essa parte. A dependência química na visão espírita. Como eu falei, elas não se excluem, se complementam. O Espiritismo nos traz, então, algumas questões para refletir sobre a questão da dependência química. Primeira, causas anteriores. Quando o Sérgio falou aqui na reunião, até de acordo com uma pergunta de alguns vícios, que aí vai se observar, os pais têm o vício? Não. Os avós? Não. Um bisavô tinha, tá? Que aí a ciência fala da questão da hereditariedade. Sim, os nossos corpos físicos, eles têm uma susceptibilidade maior ou menor ao vício, mas isso não restringe a questão genética. Isso é muito mais abrangente quando nós adentramos o espiritismo. Nós sabemos que tem indivíduos que já vêm com essa susceptibilidade kármica, que são indivíduos que já tiveram esses desvios numa encarnação pretérita, e a partir disso eles vêm para conseguir vencer, superar e resistir a essas más inclinações. E a família, ela se torna aí um dos pilares principais para sustentar esse indivíduo. Os pais observam porque tem filhos que têm mais más inclinações e o outro não, sendo que eles são criados da mesma forma. Isso nós, pelo Espiritismo, nós vamos compreender que o nível evolutivo, a idade do espírito, ela não é compatível com a idade física. Muitas das vezes nós vemos espíritos muito maduros, muito antigos, em corpos infantis, porque a matéria aqui ela é um estado temporário. Assim como às vezes vemos espíritos em corpos velhos, adultos, mas espíritos imaturos, infantilizados. E aí nós vemos o que a espiritualidade nos traz, a proporção de 3:1, que cada família tem 3 mais ou menos para 1, que está muito ruim. E o compromisso de cada um com o outro. E aí a observação da família, da questões dos traços que este espírito já traz. A educação, né, a atuação ali fervorosa. E quando às vezes a gente trabalha com
os jovens, e muitas vezes eles nos falam: mas a minha mãe, ela só tem tempo para o meu irmão, ele faz tudo errado, ele tem más inclinações, ela não me dá atenção. Aí nós falamos: dê graças a Deus e ajude a sua mãe, porque realmente é esse aí que tem que ter mais atenção, porque ele é a ovelhinha negra da família. Né? E não é compromisso só da mãe, não, é compromisso seu também. E aí nós vemos as questões anteriores. Causas atuais, origem no interior. A origem no interior são o uso das substâncias, a espiritualidade nos colocam. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui de férias. Apesar de ter algumas pessoas que acham que vão viver na praia e vender água de coco, né? Mesmo se lá tiver, as provas vão lá, as expiações, não foge. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, todos nós não estamos podendo perder tempo, nós teremos as nossas tribulações. Quem falou que tem gente que está isento de qualquer questão? Só que nós estamos sendo covardes. Ao enfrentarmos com serenidade, buscar os ensinamentos do Cristo, nos edificar, abraçar as provas e expiações com amor, ver o que elas têm para nos ensinar. A espiritualidade sempre nos indica isso. A sua prova terminará quando você tiver alcançado o aprendizado necessário. Aí eu brinco com o pessoal lá no centro e falo assim: gente, quando tiver uma prova, abraça e faz rápido, porque vai acabar rápido, meu filho, porque se você ficar aí enrolando, isso fica. Então, só que aí o uso das substâncias é o quê? Tentar fugir dessa realidade, é sermos covardes, é não nos edificarmos no Cristo. Aí você vai fugir temporariamente daquela realidade que está te frustrando, daquela provação, como se você fosse uma vítima. Só que aí você está buscando um novo problema, você está fugindo de você mesmo, né? E está perdendo a oportunidade de aprendizado, e aí acumulando outros problemas. Origem exterior, né, que nós vamos ver ali, a questão do comportamento. Hoje nós estamos indo muito pelo que o coletivo faz. Nós não estamos tendo a nossa opinião própria, nós não estamos conseguindo formular as nossas opiniões. Estamos sendo vítimas aí de manipulações em massa. E a espiritualidade sempre tem nos chamado a atenção para isso, que as falanges inferiores, infelizmente, têm atuado muito sobre os veículos de comunicação. Olha você dentro da casa, às vezes as pessoas juntam à mesa para fazer uma refeição, tem um programa televisivo lá, passando reportagens de assassinatos, de crimes, de aquilo. O que isso traz de bom, de construtivo para aquela família? As pessoas começam a construir uma imagem de que o mundo não vale a pena. Olha o mundo, o tamanho que ele é. Se você sair catando coisas ruins, elas aí você acharão. Mas e as coisas boas que edificam? Né? Nós temos que pensar muito como nós estamos alimentando a nossa alma. Né? O alimento espiritual. Da mesma forma que nós temos que ter a preocupação do alimento para o corpo físico, que tem alimentos que o intoxicam, que o degradam, que fazem com que ele tenha uma morte precoce, nós temos também o alimento mental que degrada o nosso espírito. E nós não estamos sendo vigilantes quanto a isso. Estamos sendo constantemente alimentados por questões negativas, inferiores, que têm aí desequilibrado e levado ao vício mesmo. Então, a finalidade da reencarnação é oportunizar a perfeição do espírito, né? Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Vamos aproveitar essas oportunidades. Aí fala que as enfermidades congênitas que nascem com a pessoa, nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Nós estamos internados, nós estamos em tratamento. Alguns, sim, pelas desarmonias anteriores, e outros já estão provocando desarmonias futuras. E aí nós temos, né, a questão, face ao exposto,
as vidas passadas associadas ao abuso, né, que resulta numa reencarnação predisponente, por isso que nós vemos aí as respostas que vão além da ciência para a questão da hereditariedade, a maior predisposição que alguns indivíduos têm, e como forma de superação e depuração do ser através da aprovação, da expiação e do serviço ao próximo. Às vezes os familiares falam assim, eu não mereço ter essa pessoa na minha família, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa, e essa pessoa, ela se inclinou nos vícios, ela está nos desvios, ela perturba a minha vida. Aí a espiritualidade fala assim, agora você é correto, agora você está seguindo uma linha correta, mas este que aí está, ele pode ser resultado dos seus atos anteriores. Você que pode ter desviá-lo. Ninguém está na nossa vida por acaso. Tudo tem uma razão e um motivo. Então, não nos coloquemos como vítimas. Para a gente ir finalizando aí, né, algumas grandes personalidades que trazem para a gente algumas informações interessantes. Então, olha, usar drogas, a Joana de Ângeles, ela traz, é fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, que são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Eu falo para o pessoal lá nos estudos assim, gente, não adianta. Se você fugir, se você usar substância, se você provocar um desencarne precoce como o suicídio, a gente vê, né, nos trabalhos mediúnicos o que acontece com os nossos irmãos que têm a infelicidade do suicídio. E o uso de drogas é um suicídio inconsciente. Como eu falei aqui na mesa para vocês, hoje não está sendo considerado nem inconsciente mais. Ele já está sendo considerado consciente, porque pela gama de informações que nós temos aí, ninguém está aí ignorante o suficiente para falar que não sabia nem um pouquinho que aquilo não fazia bem. Então, nós somos responsáveis. Aí, se você tem, a prova está difícil demais, aí você pensa que vai pôr fim a ela, você desencarna. Depois de ter a estada toda lá no umbral, você volta para a colônia espiritual, e aí um dia o seu mentor vai chegar perto de você e falar assim, preparado? Você para quê? Para retornar lá de onde você parou. Aí eu falo assim, não, gente, é melhor a gente persistir e ficar aqui, porque a gente vai economizar mais tempo, né? Por maior que seja a dor. Como o Sérgio falou, maior que seja a dor aqui, ela não é comparada ao que o sofrimento que nós provocamos para a gente mesmo, ao desencarne aí, né? Inconsequente. Teve um trabalho mediúnico, o Espírito me falou, que eu nunca esqueci. Ele falou, você quer entender o meu sofrimento? Eu falei, sim. Pense você sentir dor por todos os poros do seu corpo. Chega perto do sofrimento que eu estou passando. Os poros do nosso corpo, gente, olha o tamanho, a pele, os buraquinhos, imagina. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. O Leon Denis traz para a gente. O Emmanuel, né, através do Chico, vai falar, o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória, como poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na zona de influenciação. O meio ambiente, o primeiro ambiente que a gente vive é a família. Por isso que você viu que nas respostas, falando da importância do culto no lar, é um momento de aproximação, de reforçar os laços, né, familiares, que vão sustentar, que vão proteger, que vão fazer com que aquele que é mais frágil, ele sinta-se fortalecido e protegido para enfrentar as provações. Ninguém está ali por acaso, não. E aí o Divaldo vai falar assim, não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Saiamos da nossa posição de vítima. Se somos nós os dependentes, ou se sejamos nós os familiares ou amigos dos dependentes. Olha o que ele fala, é muito bacana, né? Hoje nós somos travestidos de vítima, mas nós fomos os algozes do passado. Então aí André Luiz fala que a origem do vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todas
queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga psíquica. Não vamos julgar, não vamos condenar, porque, ao final das contas, tudo foi por uma boa ação. O uso da droga foi por uma boa ação. Ele queria se sentir melhor, ele queria sair daquela dor, mas causou outro prejuízo para ele. Quem somos nós para julgar o outro? Então aí, a origem interior da visão espiritual dos vícios, então tudo isso aí, ó, é orgulho, vaidade, vingança, ciúme, rancor, uma alma adoecida, né, um coração ali envenenado, ele leva o indivíduo a isso, né, a buscar essa fuga aí. E aí nós vemos a questão, né, a psicológica, pelas frustrações, a dificuldade sociológica e causas espirituais, como, por exemplo, também as influenciações espirituais que os obsessores, aqueles espíritos negativos, usam das fragilidades dos indivíduos, porque através do vício eles perdem o controle sobre a própria vida e se tornam, então, marionetes fáceis da atuação dessas entidades inferiores. Tem um videozinho muito bacana, né? Nós vamos passar aqui porque o tempo não dá, que chama Sozinho, que é uma curta-metragem espírita que mostra que quando usamos substâncias, nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre estamos compartilhando as baforadas do cigarro, o golinho da cerveja e outros vícios mais. Considerações finais, então. A casa espírita deve atuar como um pronto-socorro espiritual, de forma a contribuir com os espíritos superiores no trabalho de prevenção e auxílio às vítimas das drogas nos dois lados da vida. Porque nós temos os trabalhos aí mediúnicos, os quais hoje nós já temos uma gama de espíritos sofredores pelos vícios, que desencarnam viciados e se tornam obsessores, vampirizantes daqueles que aqui estão para continuar saciando os seus vícios. As suas más inclinações. Deve promover a educação espiritual por meio dos trabalhos de evangelização, principalmente na infância e adolescência, que é a faixa etária mais frágil à drogadição, atuando de forma eficaz na prevenção. Olha a importância do trabalho de evangelização das casas espíritas, principalmente das crianças e dos adolescentes, que são esses espíritos recém-chegados, que estão vencendo, rompendo aí, né, a imaturidade física e começam a mostrar suas más inclinações. A casa espírita tem esse dever de doutrinar, de reforçar junto da família. Promover a prática do evangelho no lar, como nós já falamos, o culto no lar, ele é uma das ferramentas principais, porque ele é uma fonte sublime de socorro às entidades sofredoras que nos procuram, de fortalecimento dos laços afetivos familiares, atuando de forma eficaz na prevenção e superação da dependência química. Quando, né, teve uma pergunta, falou assim, eu sinto presenças, isso. Quando nós fazemos no culto do lar, nós, ao nos educarmos, automaticamente nós também educamos aqueles que conosco estão, os nossos desafetos espirituais, ou aqueles que nos buscam por ajuda. Olha a responsabilidade nossa. E o nosso lar se torna aí também um posto de socorro espiritual. Preparar devidamente o corpo mediúnico para o sublime exercício da mediunidade com Jesus. Condição essencial ao socorro das vítimas das drogas, até os mesmos os desencarnados, né, tendo um diálogo fraterno aos seus familiares, colocando à disposição os recursos socorristas do tratamento espiritual, o passe, as reuniões de desobsessão, a água fluidificada e o estudo edificante da reforma íntima. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Então, criar no trabalho assistencial na casa, né, uma atividade que seja o diálogo, a orientação, o acompanhamento e o esclarecimento, como fundamentação doutrinária ao dependente químico e seus familiares, sermos acolhedores. Quem está com problema, está passando por dificuldades, ele não quer e não necessita ser julgado, ser apontado, ele quer alguém que o acolha, que compreenda e que aposte nele, principalmente. Finalizando, então,
Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir. Chico Xavier. Então, Jesus nos abençoe, obrigado, né? Fica à disposição. Aí, precisar, espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês.